Olá, mais uma aula de petrografia com o professor Paulino Batista para a turma de mineração do CETEC Cursos Técnicos. Bom, meninos, dessa vez a nossa aula de petrografia ela envolve duas temáticas bem interessantes, também como as outras temáticas anteriores. Nós vamos falar hoje sobre dois temas de relativa importância para a petrografia, que são eles, estrutura do planeta Terra e a geração do magma. Vamos falar sobre a estrutura do planeta e geração do magma. Mas, como de costume, eu vou iniciar a aula com uma atividade em sala que será feita em casa. Mais uma daquelas que a gente começa a aula fazendo as atividades. Vamos lá? Qual é a proposta de hoje, professor Paulino? Bom, como sempre, essa atividade em sala feita em casa, ela vai ser registrada no caderno e quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, não se preocupem, eu vou recolher esses cadernos com essas atividades que vocês fizeram. Bom, fica a mesma sugestão de todas as aulas. Ou vocês fazem agora, quando eu terminar de explicar aqui, vocês dão pausa na minha videoaula, fazem as questões e depois voltam para a aula, ou vocês esperam a aula terminar e ao término da aula vocês voltam aqui, transcrevem essas questões para o caderno e as respondem, ok? Bom, como é em casa, vocês vão fazer individualmente. São só duas questões. Primeira questão, cuidado porque elas são bem pegadinhas. São duas pegadinhas bem marotas. Fiquem espertos. A primeira diz: é possível que o manto seja sólido? Das três camadas internas da Terra, crosta, manto e núcleo, é possível que o manto seja sólido? Por quê? Então vocês vão me explicar como que esse manto pode ser sólido? Por que ele pode ser sólido? Professor, mas nós ouvimos falar a vida toda que o manto é pastoso. Ótimo, coloca aí não e me diz por quê. Mas eu preciso de uma justificativa para essa explicação, tá? E não porque eu acho que é, ok? Nós vamos atrás de quem fundamenta essa discussão. Vamos discutir isso hoje, óbvio. Mas eu queria que antes vocês se preparassem. Pesquisem aí se é possível que o manto da Terra seja sólido. Segunda questão. Como explicar cientificamente a composição química do interior da Terra? Como explicar cientificamente a composição química do interior da Terra? Bom, essa divisão da Terra em crosta, manto e núcleo é uma divisão química. Eu quero saber como que é possível explicar isso, ok? São essas duas questões para nós começarmos a nossa aula malhando o nosso cérebro, tá? Colocando os neurônios para trabalhar. Hoje é segunda-feira, dia da gente ter aula de petrografia. Vamos ficar espertos com relação a isso? Bom, agora vocês vão fazer a atividade de vocês. Para aqueles que fizeram a atividade, vamos começar a aula. Para aqueles que não fizeram a atividade, vamos continuar com a aula, ok? Bom, como eu falei anteriormente, a aula de hoje ela versa sobre dois temas: estrutura do planeta Terra e geração do magma. Eu vou falar primeiro do magma, tá? Até porque o magma vem antes do planeta Terra. Então nós vamos entender essa ideia de magma, né? O que é esse magma, de que ele é composto, e aí nós vamos para a estrutura interna do planeta Terra. Vamos lá? Vamos começar com magma. O que seria esse magma? Bom, o termo geológico, magma, corresponde ao material subterrâneo de composição silicática em fusão devido à alta temperatura. Presta atenção. Para ser magma, primeiro tem que ser subterrâneo. Segundo, tem que ser composto basicamente por silício. Tem que estar em fusão por conta da elevada temperatura. E a gente sabe que quanto mais profundo na crosta terrestre, mais quente, maior a temperatura, né? Assim, e maior a pressão. Segundo, na literatura geológica, esse termo é utilizado comumente para líquidos silicáticos, eventualmente os carbonáticos, eu vou falar mais à frente, com inclusão de gases, que são os voláteis, e dos cristais, que são os sólidos. Vamos entender. O que é que isso... Mas por que o senhor está batendo tanto nessa tecla de que é um líquido silicático, de que é composto por voláteis e por cristais, que pode ser eventualmente carbonato? Porque se você pegar o conceito, você pode falar assim, água subterrânea, água termal subterrânea pode ser magma. Não. Porque ele não vai estar, a composição da água não vai ser de silicáticos. Segundo, você pode pegar o ferro. Quando o minério de ferro é derretido, ele tem silicato, ele está em altas temperaturas, mas ele não é subterrâneo, porque o ferro é derretido apenas nas siderurgias. Cuidado com isso. Terceiro, o termo melt, ou melt, como queiram, corresponde somente à parte líquida do magma.
Vamos fazer uma parada aqui? O professor Paulino pertence a uma corrente de geógrafos e geólogos que não gostam do termo líquido, da expressão líquida para o magma. Mas a gente vai aparecer todo momento aí esse termo, líquido, semilíquido. Eu prefiro pastoso. Mas para ser fiel ao material de vocês, esse material está no módulo de vocês, eu vou continuar com o termo líquido, ok? Mas eu acredito que o magma seja pastoso. Isso é uma concepção pessoal. Bom, ainda sobre o magma, nós temos mais algumas coisas aqui sobre ele. Vamos lá? Bom, em 1960, houve a descoberta de lavas compostas de carbonáticos, rochas ricas em carbonato. Mas isso foi onde? Lá na Tanzânia. E aí mudou toda aquela nomenclatura de que o magma só seria, para ser magma, tem que ser composto por silicáticos, lembram? Então foi agregado a esses silicatos, por isso que lá atrás tem eventualmente carbonáticos. Porque esses líquidos, essa pasta carbonática, ela tem os mesmos elementos que possuem os magmas silicáticos. É tanto que as rochas carbonáticas elas foram incluídas agora na categoria de rochas ígneas. O carbonatito, ele agora é considerado como rocha ígnea, agora desde a década de 60, tá? Os carbonatitos também, eles estão associados a minerais de importância econômica. Fica esperto, hein? Os carbonatitos, eles estão associados a minerais de importância econômica, como nióbio, fósforo, urânio, tólio. Então, assim, essa riqueza mineral econômica desses minerais trouxe à tona essa discussão. Então, vamos ficar esperto. O magma ele é formado basicamente por silicáticos, mas eventualmente nós vamos ter magmas formados por carbonatos. Tranquilo isso, né? O magma ele pode ser formado por composição silicática ou carbonática. Tranquilo? Vamos lá. Dito isso, a gente já conhece um pouco sobre o magma, aí nós temos uma imagem do magma belíssima, tá? Lembrando que ele só é magma dentro da crosta, quando ele sai, ele vira lava. Tá? Mas vai ser muito difícil a gente conseguir uma imagem do magma dentro da crosta. Por isso que a gente pega a lava e justifica a imagem. Bom, o segundo assunto de hoje é a estrutura interna da Terra. E aí nós temos essa imagem, o professor sempre começa em sala de aula com essa imagem que vai aparecer agora aí, falando sobre as camadas internas da Terra. Vamos brincar? Tenta numerar aí 3 camadas internas da Terra. De acordo com a cor, nós vamos ter 3 camadas internas aí. Crosta, que vai estar de marrom, manto, que vai estar avermelhado, e núcleo, que está aí amarelo e branco. O professor Marcelo falou 3 cores, é porque o núcleo interno ele fica dentro do núcleo externo. Então o branquinho aí fica dentro do amarelo. Nós temos aí as 3 camadas internas da Terra e elas têm subdivisões, tá? Que nós vamos ver mais à frente. Mas antes da gente ver as subdivisões das camadas internas da Terra, já que a gente vai estudar com essa estrutura interna da Terra, alguém pode falar assim, professor Paulino, mas lá no slide tem uma camada azul do oceano, né? Nesse caso aí você vai ter a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra. Como é uma foto meramente ilustrativa, você tem ali a atmosfera, mas nela também está a hidrosfera, que são os oceanos e tal. Oceanos, rios e lagos. O que nos interessa são as partes de dentro, crosta, manto e núcleo. Antes de nós discutirmos crosta, manto e núcleo propriamente dita, eu proponho uma leitura sobre o planeta Terra, para entender o que é esse brinquedinho que nós vivemos, né? Esse planeta lindo, fantástico, diverso. O planeta Terra, ele possui um raio de aproximadamente 6.330 quilômetros. Esse raio, ele tem dentro um núcleo com 3.470 quilômetros de raio. Você tem um manto com 2.850 quilômetros de espessura. Então eu tenho o núcleo enorme lá dentro, um manto com espessura monstruosa. Se você pensar que a crosta onde a gente vive tem no máximo 60 km de espessura, o manto tem 2.850 km de espessura. Tem noção do que é isso? A região continental, que é a crosta, ela é mais fina, essa parte marrom vai ser a mais fina, de 30 a 60 km de profundidade. A região oceânica tem uma espessura relativamente homogênea, sendo em torno de 6. Alguns autores divergem, a gente sempre pode ser aproximadamente 10 km de espessura. Então o oceano, a crosta é mais fina do que o continente, a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Como é que isso tudo foi determinado, professor? Como é que o homem sabe que nós temos crosta, manto e núcleo
se o senhor disse na nossa primeira aula que a gente nunca desceu mais do que 12 quilômetros de profundidade? Como é que a gente sabe de 3.400 quilômetros, de 6.000 quilômetros de profundidade? Bom, vamos a uma explicaçãozinha simples. Como foi determinado isto? Essas camadas internas da Terra. Bom, a geologia tem um negócio chamado sismologia, que é o estudo sísmico, ou seja, os caras emitem ondas sísmicas P e S para o interior da Terra. À medida que essas ondas aumentam a velocidade ou diminuem a velocidade, você vai saber qual é a composição daqueles materiais. Porque as ondas P e S elas têm propagação diferentes. Uma se propaga mais rapidamente em ambientes mais densos, outra se propaga mais lentamente em ambientes mais densos. Então o que é que vai acontecer? Se a onda andar muito rápida na parte mole e ela for esse tipo de onda, então aquela parte é menos densa do que a outra, porque a onda P já andou mais devagar. Então eles vão analisando, associando a velocidade dessas ondas ao material. Aí você vai desenhando o interior da Terra ao longo de várias décadas e séculos de estudo. Isso não foi feito em 2 dias. A divisão do planeta Terra interiormente fica assim. A divisão do núcleo, manto e crosta, é em função da diferença na composição química. Ó, a segunda explicação lá atrás. A composição química deles é diferente. Por exemplo, o núcleo, que é a última das camadas internas da Terra, ele é formado basicamente de materiais metálicos, principalmente ferro e níquel. A parte externa do núcleo, ou seja, o núcleo externo, com 2.660 km de espessura, ele é mais denso. Tá? Perdão, o núcleo externo ele é menos denso, porque ele fica envolvendo o núcleo interno. O núcleo interno, que já é menor, tá? Ele é muito mais sólido, porque é como se ele fosse uma bola de ferro. O núcleo externo é ferro e níquel, que já é muito duro. O interno já vai ser só ferro, e vai ser ferro fundido lá no interior do planeta Terra. Revestido pelo manto, que é essa camada avermelhada, formado basicamente por magma. O manto ocupa 83% do volume da Terra. Então ele é a maior parte do interior da Terra, é o manto. Constituído principalmente por silicatos sólidos com alto teor de magnésio, ferro e baixíssimo sódio, potássio, alumínio e silício. Mas é bom lembrar que aí tem uma dualidade. A maioria dos autores diz que o núcleo ele é pastoso, ou líquido, ou semilíquido. Agora tem uma corrente dizendo que o manto é sólido. E aí foi aquela primeira pergunta que o professor Paulo fez. Se o manto é sólido, cara, como é que nós vamos explicar a movimentação das placas tectônicas? O ciclo das rochas. Então nós temos que ver se o manto é núcleo, ou ele é sólido, ou ele é pastoso. Vamos dar uma pesquisada para nós vermos isso. Eu trago também, nessa nossa aula, uma tabela para a gente entender como é constituído essas camadas. Tá? Onde é sólido, onde é pastoso, que tipo de rocha nós vamos ter. Tá? Lógico que na nossa disciplina petrografia seria interessante a gente saber disso. Aí eu trago uma tabela que é mais fácil para a gente poder entender. Vamos lá? Aí nós temos a divisão, crosta, manto e núcleo. A subdivisão, a crosta se subdivide em 2, oceânica e continental. O manto em 2, superior e inferior. E o núcleo em 2, externo e interno. Então eu tenho 3 divisões e 6 subdivisões. Vamos lá. O que é que muda nisso, professor? Bom, só na crosta. Porque se você olhar, a composição do manto superior e do manto inferior é a mesma. A composição do núcleo externo e do núcleo interno também é a mesma. Então vai mudar só no continente e no oceano. Por quê? Por conta da espessura também e da ação de outros elementos. Por exemplo, a crosta oceânica, a crosta continental, ela é composta basicamente por rochas félsicas intermediárias. Quais os elementos nós vamos trabalhar? Principalmente rochas sedimentares, é o que predomina, né? Gnais, granito, que são rochas metamórficas. Nós vamos ter rochas metamórficas e sedimentares, mas em predominância na crosta. Ela está sólida, a crosta é 100% sólida. Já a crosta oceânica, ela vai ser formada basicamente por rochas basálticas, por conta das erupções vulcânicas, derramamento magmático. Também a crosta oceânica, ela é sólida. Já o manto, eu vou ter ambos de composição ultramáfica, tanto o manto superior quanto o manto inferior. Destacam-se no manto superior o dunito, o lerzolito, a olivina, a alfa. E os dois mantos, eles são tidos como sólidos ou pastosos. Tá? Eu vou ficar na velha guarda e vou manter o pastoso. Tá? Aí é o magma,
que domina nesse manto. Já o manto inferior, ele já vai ser magnésio e uma outra desinência de magnésio, que seria o magnesiousita. Tá? Também no estado pastoso. Mas lembrem-se, acredita-se que o manto inferior ele é menos denso que o manto superior. Porque quanto mais profundo, mais quente, mais mole vai ficar essa rocha, menos densa ela fica. E o núcleo é a grande incógnita do planeta. Nós temos dois núcleos, ambos de composição metálica. O externo, rico em níquel e ferro, além de N outros elementos que a gente vai ver no instante, pastoso. E o interno, também metálico, mas formado por ferro e níquel ou apenas por ferro. E ele é extremamente sólido. Lembrando que existe uma ligação direta entre o núcleo da Terra, o ato dele girar, e o campo eletromagnético da Terra, que já é uma outra discussão. Essa tabela é uma tabela meramente explicativa, mas o professor vai explicar camada por camada para que a gente possa entender. Começando pela litosfera, ou crosta. Vamos lá? Litosfera ou crosta. Essa camadazinha aí, que está de cinza, e a parte marrom, isso aí é a crosta ou a litosfera. A parte da esquerda, que nós temos essa camada azul, aí é o oceano, e a parte da direita é o continente. E aí nós temos uma placa mergulhando sobre a outra, e nós temos um limite convergente de placas tectônicas. Mas vamos entender o que é crosta ou litosfera. Bom, a crosta ela é dividida em duas partes. Nós temos a crosta continental e nós temos a crosta oceânica, como eu falei anteriormente. A continental ela é rica em silício e alumínio. E a oceânica ela contém mais silício e magnésio. Mas lembre-se, isso vai mudar de espaço para espaço. A crosta ela também pode ser considerada com espessura média de 15 km, perdão, de 35 km, mas ela varia de 30 a 60 km. Ela é completamente sólida, possui uma densidade de 2,76, tá? E ela tem em sua composição química oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, sódio, potássio, entre N outros elementos químicos, nós temos na composição da crosta. E a crosta ela possui umas descontinuidades. O que seria isso, professor? Seria a mudança de densidade do material dentro da crosta. A mais famosa dessas descontinuidades é a astenosfera. Lembra? A astenosfera é uma descontinuidade dentro da crosta. É como se numa determinada profundidade a crosta diminuísse a sua densidade, o material mudasse. Por isso que é chamado de descontinuidade. Ele vem com um perfil e aí muda, ele deixa de ser contínuo. Logo, ele cria uma descontinuidade. Ainda sobre a crosta, seria interessante nós citarmos que ela é intensamente resfriada pela irradiação, ou seja, o calor interno do planeta ele vai se dissipando para o espaço. A Terra vai perdendo calor, a crosta vai perdendo calor. Por quê? Porque o magma ele só é gerado em altíssimas temperaturas. Como não tem altíssima temperatura na crosta, ele vai descendo. Então, assim, o magma ele vai ficar em baixas profundidades da crosta, 30 ou 40 quilômetros, mas a crosta seria a parte mais fria do planeta. E olha como é louco, ela vai ser resfriada pela irradiação, ela vai irradiar e perder calor. Por isso que ela solidifica. A fusão parcial do manto ocorre somente na astenosfera. Ou seja, lembra que eu falei antes? A astenosfera, que é aquela descontinuidade, lá você vai ter uma fusão do manto, ou seja, o manto já começa a ficar mais molinho. Por isso que a astenosfera é uma descontinuidade. O magma, gerado a partir da fusão parcial do manto superior, é denominado de magma primário. Professor, por que isso é importante? Lembre-se, os magmas primários vão dar origem às rochas primárias. São os magmas mais novos. Então, assim, ele vai entrando em fusão na parte superior do manto. E aí ele vai ser chamado de magma primário, porque vai ser o primeiro a ser utilizado. Não tem muita dificuldade com isso, não. Crosta é a única camada sólida dividida em duas partes, cial e cima. Tá? Lembra que a crosta também, a crosta se divide em solo, subsolo e rocha matriz. Isso a gente vai ver lá em geologia, que é só para a gente entender a composição. Então eu tenho a crosta que é sólida, é rica em silício, isso é bom a gente guardar, todo o planeta Terra é rico em silício, e ela surge a partir da solidificação do magma. Solidificou-se o magma, surge a crosta terrestre, que é dividida em várias placas, a gente vai ver isso mais à frente.
Segunda camada interna da Terra, ou estrutura interna da Terra, como queiram. O manto. O manto é essa profusão de calor que aparece nessa imagem aí. Isso aí é temperatura, né? Vamos lá? O gigante manto. 2.900 km de espessura, constituído basicamente de silicatos magnesianos ou sulfetos e óxidos. Predomina no manto o magma, que é rocha no estado pastoso, tem uma densidade bem maior do que a crosta, por isso que a crosta flutua sobre ele. A densidade do manto, em média, é de 4,5. Separa-se, isso é importante, separa-se do núcleo por outra descontinuidade, a de Gutenberg, e da crosta pela de Morovitch. Lembra? Astenosfera, descontinuidade da crosta. Gutenberg separa manto do núcleo. Morovitch separa manto da crosta. Então nós temos aí 3 descontinuidades. No manto ocorrem as correntes de convecção. Eu vou voltar a imagem? Não, vou passar a imagem para que a gente possa entender. O que seriam essas correntes de convecção, professor? É esse movimento ascensional que o magma faz nessa imagem. De baixo para cima, ó, e vai rodando. Esse movimento de baixo para cima, que ele vai girando, isso é chamado de corrente de convecção. O que é que elas fazem? Elas permitem que o magma não exploda o planeta Terra, porque a temperatura vai variando. Lembra-se, embaixo é mais quente, em cima é menos quente. Então, pego o mais quente de baixo, ele sobe, empurra o menos quente para baixo. Então, a temperatura vai alternando para manter-se estável, evitando assim que o planeta exploda. Além de movimentar as placas tectônicas. Tá? Então, essa corrente de convecção é imprescindível para a manutenção da vida no planeta. Ainda sobre o manto, nós temos aí, ó, a maioria dos magmas primários é composto por basaltos. Por isso que a maioria das rochas que nós vamos encontrar vão ser rochas basálticas. Segunda característica, o basalto, que constitui a crosta oceânica, possui composição próxima à do magma primário. Por quê? Porque ele não sofre tanto intemperismo como o magma da crosta continental. A crosta oceânica ele sofre mais o intemperismo químico, que é o contato com a água do mar. Então, a composição química dele não muda muito, tá? Por conta da sua proximidade com os magmas primários. Terceiro, no século XIX, com base na hipótese do manto líquido, acreditava-se que o magmatismo poderia ocorrer em qualquer região do mundo, onde as fraturas da crosta continental chegassem ao manto. Observe, século XIX, a ideia do manto líquido que eu falei do Pastoso. Aí ele traz uma outra teoria que eu acho legal. Entretanto, com a compreensão do estado sólido do manto, posso dizer que em condições normais, o manto não se funde. Isto é, não há lençol de magma dentro do manto. Segundo essa teoria mais moderna, o manto seria sólido e a única parte pastosa ou líquida dele seria mais próximo da crosta terrestre, onde acontece a movimentação. Essa discussão aí ela pode trazer à tona a ideia de que a Terra pode ser oca, aquela ideia da teoria da Terra oca, lembra que a gente viu lá atrás? Se esse magma for sólido, ele pode em algum momento ter algumas cavernas aí dentro, sustentadas por vácuo, sabe lá Deus pelo quê, mas é uma possibilidade, tá? Traz um módulo de vocês. O manto com mais uma de suas novidades para nós. E por fim, o núcleo, que é a última camada interna da Terra, e se divide em 2 partes. Núcleo externo, pastoso, também tem movimento de convecção, mas ele é mais denso menos denso que o magma, que o manto, senão aconteceria o inverso, né? O manto aprofundaria nele. À medida que a gente vai descendo, as densidades vão mudando. Esse núcleo externo, ele é composto de ferro, enxofre, silício, oxigênio, potássio, hidrogênio, mas o forte dele é o ferro e o níquel. É a composição mais forte do núcleo externo. Lembra, o núcleo externo ele é pastoso. Ele é um pouquinho mais mole, menos denso do que o magma que está no manto, do que o manto. Então eu tenho um manto um pouquinho mais denso, o núcleo um pouquinho menos denso. Por quê? Para que você tenha esse equilíbrio entre essas criaturas. E abaixo do núcleo externo, nós temos o núcleo interno. Que aí os geólogos dizem que é como se fosse uma bola. Literalmente uma bola de ferro, ó, composto 90% de ferro, 90,5% de ferro, 8,5% de níquel e ainda tem um pouquinho de cobalto. Então esse núcleo interno é como se fosse uma bola de metal que fica lá no centro da Terra.
girando ao redor ou envolvido por material magmático em elevadas temperaturas e em elevadas pressões. Isso se repercute no campo eletromagnético da Terra. Recapitulando, nós temos 3 camadas internas da Terra: crosta, manto e núcleo. E essas 3 camadas da Terra, elas têm subdivisões: crosta continental e oceânica, manto superior e inferior, núcleo externo e interno. E essas três camadas, elas têm interligações, são chamadas de descontinuidades. Na crosta nós temos a astenosfera. Entre a crosta e o manto nós temos a descontinuidade de Morowitch. E entre o manto e o núcleo, a descontinuidade de Gutenberg. Não esqueçam desses 3 elementos. Bom, por hora é só isso. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.